Bom, galerinha, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo que a gente parou lá na química orgânica. Lembra que na aula passada a gente estava falando lá dos hidrocarbonetos? Professor, o que é um hidrocarboneto? Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, hidrocarbonetos são compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Lembra também da natureza dos hidrocarbonetos? Todos os hidrocarbonetos são o quê? Apolar. Se eles são apolar, não se dissolve em água. Lembra na parte semelhante, só se dissolve em semelhante. Então, os hidrocarbonetos são apolar. A água é o quê? Polar. Por isso que não se misturam. A gente falou dos hidrocarbonetos alcano, alcinos, alcadieno. Falou também dos ciclos, ciclanos, ciclenos. Hoje a gente vai falar dos compostos aromáticos. Quando a gente fala dos compostos aromáticos, a gente está falando também parte de anel aromático. Pessoal, composto aromático, isso aqui é uma cadeia fechada? Sim. É um ciclo? Sim. Mas qual que é a diferença entre um ciclo com um anel aromático? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um anel aromático e vai fazer aromaticidade. Professor, o que é aromaticidade? É quando a gente tem ligação pi. O que é uma ligação pi? Ligação dupla. Essa ligação dupla desse carbono aqui, concorda comigo que essa ligação dupla, que é uma ligação pi, ela vai ser alternada, ou seja, ela vai passar para outro carbono aqui que está fazendo uma ligação sigma. Ligação sigma é ligação o quê? Simples, beleza? Então está fazendo o quê? Alternância aqui das ligações pi. Essa ligação passa para cá, essa ligação pi vai passar para cá e essa ligação pi passa para cá. Ou seja, vai formar esse outro anel aromático aqui. Então, por isso que a gente fala em aromaticidade. Lembrando, a aromaticidade só ocorre em dupla ligação alternada, ou seja, vai ocorrer em anel benzênico. Vai fazer ressonância? Sim. Por que vai fazer ressonância? As ligações pi aqui, ó, elas vão fazer o quê? A alternância. Lembrando que ligação pi, que é a ligação dupla, tem uma hibridização o quê? sp2. Por isso que a gente está fazendo o quê? Alternância aqui das ligações pi. De novo, essa ligação pi vai vir para cá, essa ligação pi vai vir para cá e essa ligação pi vai vir para cá, formando esse outro composto aqui aromático. Para a gente reformular, resumir esses dois aqui, que vai estar acontecendo ao mesmo tempo, ambos, por isso que eu coloquei dupla seta aqui, a gente resume desse jeito aqui. Professor, essa bolinha que o senhor colocou aí é o oxigênio? Não. Isso aqui a gente está falando de quê? Aromaticidade. O que é aromaticidade? A ligação pi está fazendo o quê? Alternância, ou seja, a ligação dupla está fazendo dupla alternada. Dupla simples, simples, dupla simples, dupla simples. Por isso que a gente fala que só anel aromático faz o quê? Faz ressonância. Não confunde, pessoal. Ciclo é um anel aromático? Não. É um composto aromático? Não. E composto aromático? É um ciclo? Não. Mas, professor, é cadeia fechada, é um ciclo. Sim, mas cuidado. Anel aromático tem o quê? Aromaticidade. Dupla ligação alternada. E tem o quê? A tal da ressonância. Aí eu tenho ciclo, que é o ciclano, que é somente ligação o quê? Simples. Anel aromático, ressonância. Dupla ligação alternada. Beleza? Tranquilo? Mas, professor, como que eu vou diferenciar se o carinha aqui, esses compostos, vai ser aromático? Eu tenho que seguir três regrinhas, pessoal. Três regras básicas. A primeira, a molécula tem que ser plana. Por que ela tem que ser plana? Hibridização sp2, ou seja, lembra que eu falei lá no início da química orgânica que hibridização sp2 tem uma geometria trigonal planar? Então aqui, ó, tem o que? Essa molécula, essa é uma molécula plana. Dupla ligação alternada. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Beleza? Se é dupla ligação alternada, a gente está falando de quem? A gente está falando de ressonância. E a última regra seria o quê? Regra de Huckel. Professor, o que é a regra de Huckel? Eu tenho uma fórmula, pessoal, para a regra de Huckel. Eu vou utilizar 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétron π. Esse N aqui, ó, se der 0, 1, 2 e 3, é um composto o quê? Aromático. Se deu fração, professor, vai ser um composto aromático? Não.
Então, para a gente saber se o composto é aromático, 3 regrinhas básicas. Molécula tem que ser plana, porque hibridização sp2, geometria trigonal planar. Dupla ligação alternada. Se é dupla ligação alternada, é porque tem ressonância. Dupla simples. Tá aqui os exemplos que eu joguei. E por último, regra de Huckel, que eu tenho uma fórmula. 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétron π. Se o N deu 0, 1, 2 e 3, vai ser um composto o quê? Aromático. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente saber se esses aqui vão ser compostos aromáticos. Professor, como que eu vou fazer? Pessoal, tá vendo aqui a minha ligação π, ligação dupla? Vou contar quantos elétrons tem nessa molécula. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons. Então, qual que é a fórmula? 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétron π. Então, tem quantos elétron π aqui? 4. Então, 4n vai ser igual a 4, aqui está mais, passa para lá menos, 4 menos 2. Então, 4n vai ser, aqui vai dar 2, então n aqui vai dar o quê? Meio, se a gente simplificar. Deu meio, deu fração. Isso aqui é um composto aromático? Não, para ser composto aromático, o n tem que dar 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui não é um composto aromático. Vamos passar para esse outro aqui que tem 8 átomos de carbono. Quantas ligações aqui π eu tenho? 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu quero saber quantos elétrons tem nas ligações π. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero saber se esse cara aqui, ele é um composto aromático. Tem 8 elétrons π. Qual que é a fórmula? 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétron π. Então, 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétron π, 8. Então, 4n vai ser igual a 8 menos 2. Então, n aqui vai dar o quê? Vai dar 6 dividido por 4. A gente pode simplificar aqui também. Só que vai dar fração. Se deu fração, é um composto aromático? Não. O n tem que dar 0, 1, 2 e 3. O último exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons π. Vamos jogar na fórmula. 4n mais 2 vai ser igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, 4n vai ser igual a 6 menos 2. Então, 4n vai ser igual a 4. Então, o n aqui vai ser 4 dividido por 4. Então, o n aqui vai dar quantos? 1. Deu 1. Seguiu a regra de Huckel? Se deu 1, isso aqui é um composto aromático? Sim, deu o número inteiro. Então, não esquece. A gente saber se é um composto aromático, vou seguir 3 regrinhas. Molécula plana, dupla ligação alternada, tá fazendo. Dupla simples. Regra de Huckel, vou utilizar a fórmula. Se o n deu entre 0, 1, 2 e 3, é um composto o quê? Aromático. Se deu fração, é um composto aromático? Não. Então, isso aqui é um composto aromático? Não. É um composto aromático? Também não. Mas, professor, está fazendo ressonância. Dupla simples, mas não seguiu o quê? A regra de Huckel. Beleza? Agora a gente vai entrar em parte de nomenclatura dos compostos aromáticos. Pessoal, esse aqui é o chamado naftaleno, ou seja, que tem lá, isso aqui encontra muito na casa de vocês, a famosa naftalina, aquela bolinha branquinha. Então, naftaleno. Esse aqui, ó, é o famoso tolueno. Mas lembra? Anel aromático. Eu tenho uma ramificação aqui. Bem aqui eu tenho uma ramificação, ó, que é o famoso o quê? Metil. Carbono é o quê? Met. Ramificação termina com il. Então, esse aqui é o tal do metil. Esse aqui pode chamar do quê? Metilbenzeno. Então, esse aqui é o tolueno. Ou chamado de metilbenzeno. Outro aqui, ó, seria o TNT. Vamos relembrar lá na infância. Vocês lembram lá daquele desenho Papaléguas? Eu gostava que o Papaléguas ganhasse a corrida. Tinha aquela bomba de dinamite lá. É esse aqui, ó, cara. TNT, trinitrotolueno. Vem de 3. Trinitro. NO.
tolueno. Mas tem uma ramificação aqui também chamada o quê? Metil. Então, TNT, trinitrotolueno. Lembra do desenho do Papaléguas? Pessoal, a gente falou aqui de alguns compostos aromáticos. Agora como que eu vou diferenciar para me dar nome, a nomenclatura de um composto aromático? Aí eu tenho as posições. Quando é 1,2, ou seja, quando as minhas ramificações estão no carbono 1 e no 2, eu vou ter que colocar orto. Lembrando, para compostos aromáticos. Quando as ramificações estão no 1 e no 3, eu vou utilizar o quê? Meta. Quando as ramificações estão no 1 e no 4, ou seja, no carbono 1 e no carbono 4, eu vou utilizar o quê? Para. Coloquei aqui 3 exemplos de compostos aromáticos que são chamados os chileno. Bom, pessoal, esse aqui é um anel aromático, beleza? Eu tenho ramificação. Concorda que é a cadeia o quê? Principal. Professor, o que é a cadeia principal? Maior sequência de carbono. Beleza, só que a gente está falando de compostos aromáticos. Eu tenho 2 ramificações, vou começar a enumerar. 1, 2. Se são 2 ramificações, esse aqui é um metil e um metil, vou colocar o quê? Dimetil. Então, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho o quê? Dimetilbenzeno. Então, ó, 1,2 dimetilbenzeno. Ou, dentro dos compostos aromáticos, lembra? 1,2 a gente utiliza o quê? Orto. Então, eu coloco só a letra O, tracinho o quê? Chileno. Então, O, tracinho chileno. Está indicando que no carbono 1 e no 2 eu tenho o quê? Uma ramificação. Outro nome também que a gente poderia dar para esse composto aromático aqui, orto-dimetilbenzeno. Orto, lembrando, somente no carbono 1 e no carbono 2 que eu tenho as minhas ramificações. O outro exemplo aqui, eu tenho ramificação aqui e ramificação aqui. Só tem 2 ramificações que são iguais, são os metil. Então, ó, vou começar a enumerar. 1, 2, 3. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 1 e no carbono o quê? 3. Como que seria o nome disso aqui? 1,3 dimetilbenzeno. Ou, lembra, 1,3 a gente coloca o quê? Meta. Então seria M chileno, tá certo, professor? Sim. Outro nome, metadimetilbenzeno. Posições, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho o quê? Metil, mas são iguais, então é dimetilbenzeno. Metadimetilbenzeno. E o último, se a gente for enumerar aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza, concorda se eu começar no sentido anti-horário? 1, 2, 3, 4. Vai dar no mesmo. Então, 1,4 a gente utiliza o quê? Para. Então, ó, 1,4 dimetilbenzeno. Também está certo essa nomenclatura. Ou vocês podem colocar o quê? P chileno. P para. No carbono 1 e no carbono 4 eu tenho ramificação. Ou para dimetilbenzeno. Então não esquece, quando a gente for falar de nomenclatura dos compostos aromáticos, eu tenho as posições o quê? Orto, meta e para. Orto sempre vai estar no carbono 1 e 2. Meta sempre no carbono 1 e 3. E para sempre no carbono 1 e 4. Professor, e no carbono 5? 1 e 5 tem? Não. Expliquei para vocês, sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Professor, tem um macete para a gente não esquecer essa parte aí das posições dos compostos aromáticos? Sim. Se vocês forem olhar, é orto, meta e para. Então, ó, orelha, mão e pé. Então, seria orto, meta e para. Olha o meu pé. Então, orto, meta e para. Olha o meu pé. Olha, vem do orto, posição 1 e 2. O meu, posição que 1 e 3, que vai vir de meta. E o pé vem da posição que para 1 e 4. Beleza? Então, depois a gente vai começar a falar das funções oxigenadas, que vem parte de presença de oxigênio. Pessoal, estuda. A gente está aí com vocês nessa batalha aí, vai dar tudo certo. Esse ano é o foco, terceirão.
Vocês são do tamanho dos sonhos de vocês. Acreditem em vocês que tudo vai dar certo no final. Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, é só chamar lá no Instagram, nas redes sociais, que a gente vai estar tirando dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo aí. Um grande abraço aí, tamo junto e vocês são os melhores.